Gravando, boa tarde, dia 18 de fevereiro de 2021, aula da disciplina de treinamento físico. Hoje nós vamos dar sequência aí falando sobre princípios, né, do treinamento, de adaptação e continuidade. O grupo aí reduzido, a Marina, que é a Marina mesmo, o seu ego, vai apresentar para nós. E aí, no momento posterior, nós vamos falar do tópico especial, que é sobre pilates e corredores. Vou falar sobre algumas particularidades desses treinos aí e tal. E depois, claro, vai ter a apresentação do tango, né, conforme combinado. Marina, deixa eu ver aqui se eu liberei, peraí. Já está liberado, tá, para tu compartilhar a tua tela. Então, Tá. Fica à vontade aí, boa apresentação. Lembra que é de 10 a 20 minutos, tá? Mais ou menos. Só não sei se vocês vão conseguir ouvir, eu vou fazer um testezinho aqui. Me digam se vai dar para ouvir. Dá para ouvir? Não? Não deu, né? Vai rodar um vídeo, Marina? Sim, é vídeo. Ah, tá. Aí tu tem que... acho que os guris já deram a dica, né? Na hora de tu compartilhar, tu tem que apertar num botãozinho ali que é liberar. Tá. Pois é, eu já sabia isso, eu esqueci. Tem que clicar num botãozinho ali. Quando abre as janelinhas, embaixo tem um item ali que é liberação. Acho que agora vai. Boa tarde a todos, eu me chamo Marina. Eu vou estar apresentando hoje, junto com o Luiz, princípios do treinamento físico, a adaptação e a continuidade. A adaptação, então, pode ser definida como uma reorganização estrutural e funcional dos sistemas, que, nesse caso, é desencadeado pelo estímulo do treinamento. Esse é um conceito fundamental para a evolução dos indivíduos, então, por isso é possível a gente afirmar que os demais princípios que a gente vai estudar são influenciados pela adaptação, já que é ela que vai determinar se vai haver ou não uma melhora nas capacidades físicas dos indivíduos durante um treinamento, sendo capaz de aumentar o desempenho, né, e a qualidade de vida. Para que ocorra adaptação, então, como eu já mencionei, é necessário que o organismo seja exposto a estímulos, para que as consequentes respostas possam levar a essas mudanças estruturais e funcionais. Em outras palavras, né, é necessário que haja a interrupção da homeostase, para que o organismo procure restabelecer aquele equilíbrio que ele se encontrava antes. Por isso, os objetivos do treinamento devem estar muito bem alinhados com o estresse que vai ser induzido, né, com a sobrecarga que vai ser adotada, já que o corpo vai dar a resposta compatível com o que está sendo exigido naquele momento, né. No processo de adaptação, então, a gente pode observar 3 fases principais que são as reações do organismo, né, frente aos estímulos. A gente tem a fase do alarme, que é o momento do estímulo, né, a aplicação das sobrecargas, e é caracterizada pelo desconforto, né. Essa fase, ela é dividida em choque e contra-choque. O choque seria a resposta inicial frente àquele estímulo, já que o organismo não está adaptado e provocando uma diminuição da pressão sanguínea. E o contra-choque é o inverso, né? Ocorre o aumento da pressão sanguínea. A fase da resistência é a fase da adaptação, propriamente dita, né? É a fase que mais interessa o treinamento e é caracterizada pela dor e pela ação do organismo resistindo, né? Ou seja, o organismo buscando adaptação para resistir àquelas demandas. Por fim, a gente tem a fase de exaustão, que é aquela em que as reações se disseminam, tendo como principal característica a presença do colapso, né, que pode chegar até a morte, mas isso só ocorre quando o estímulo persiste, além da capacidade de recuperação daquele organismo, né, que vai acabar entrando em estresse. Dentro da adaptação, ainda a gente tem algumas formas distintas, né, que devem ser consideradas, alguns tipos, tanto em aspectos fisiológicos quanto do tempo de treinamento. Os aspectos morfológicos, por exemplo, representam as adaptações na massa muscular, na massa óssea, o percentual de gordura. E, por outro lado, a gente tem os aspectos funcionais, que representam a capacidade do sistema funcional em si, né? Já nos aspectos do tempo, a gente tem adaptação rápida, como é o caso dos músculos, de fato,
e adaptação lenta, como é o caso dos ossos, tendões, ligamentos, etc. Boa tarde, meu nome é Luiz Gustavo. Neste momento eu vou falar sobre o nosso segundo conceito, que é a continuidade. Então, este princípio está intimamente ligado ao conceito que a colega acabou de apresentar, o conceito de adaptação. Então, a continuidade ao longo do tempo ela é primordial para o organismo progressivamente a se adaptar. Então, um exemplo a ser dado é aquele atleta que tem um alto desempenho, com certeza ele teve a continuidade ao longo da sua preparação, do seu treinamento, para que lá no resultado final ele tenha um melhor desempenho, né? Então, como eu falei, está intimamente ligado ao conceito da adaptação. Com certeza, dentro de todo o seu treinamento, de toda a sua preparação, ele recebeu estímulos diferentes e o seu organismo, então, teve que se adaptar a todos esses estímulos, a esse treinamento, continuamente, para que ele chegue, então, num melhor resultado. Então, às vezes acontece a quebra dessa continuidade, né, interrupções que prejudicam, então, esses ganhos e prejudicam os efeitos desse treinamento, que eu vou falar nos próximos slides. Então, o processo contínuo desse programa de treinamento serve para alcançar né, os resultados mais esperados. Como eu falei no slide anterior, a quebra dessa continuidade ocorre a perda do ritmo, né? Necessitando então a reorganização de todo aquele treino, recebendo então de novo novos estímulos, o corpo se readaptando de novo para que ele tenha continuidade e tenha melhor desempenho. A gente pode perceber isso, então, um exemplo, atletas de futebol que se lesionam, ficam bastante tempo parados e quando voltam, voltam totalmente sem o ritmo de jogo, como chamam, né? Voltam com um desempenho bem abaixo do que ele tinha antes. Então, esse atleta tem que passar por todo aquele novo processo de novos estímulos, de treinamento, de continuidade, para voltar a ter um melhor desempenho. Outros fatores que podem ocorrer também, né, problemas financeiros. As pessoas deixam, então, de pagar uma academia, de pagar um esporte que faz dentro de um clube, então quebrando, né, essa continuidade do seu ritmo de treino, né. Também outros fatores, podem ser fatores psicológicos, como depressão, enfim, entre outros. Então, portanto, para se alcançar, né, o objetivo, o treinamento não deve ser interrompido, uma vez que a perda de condicionamento ocorre mais rapidamente do que o ganho. Então, como eu falei anteriormente no exemplo do atleta de futebol, né, ele teve toda uma preparação, um treinamento, estava no seu, vamos dizer, no seu auge, acaba tendo uma lesão e rapidamente então perde todo aquele desempenho que ele vinha tendo. Então é importante também falar que a continuidade não é só para o alto desempenho, né? Mas também para o treinamento amador e no lazer, né? Por exemplo, uma caminhada lá dos idosos, uma pedalada, que eles tenham uma continuidade desse treino deles, dessa preparação, ocorrendo um melhor benefício à saúde. E também, quando houver uma quebra dessa continuidade, desse treino, pode acarretar também com problemas de saúde. Certo? Obrigado. Muito bem, segundo grupo aí que nós vamos descontar ponto. Não sei por que me dá sempre uma motivação a mais. 7 minutos, faltou 3. Brincando. Parabéns, gente. Ficou muito resumido, né? Mas eu gostei dos slides, inclusive com aquela figura clássica lá do grego lá carregando o bicho e tal. Sim. Muito legal. Mas, claro, a apresentação foi boa, embora a gente não se veja, tá? É outra coisa que eu vou reforçar, já tenho falado em aulas anteriores. Se possível, produza um material a gente se enxergando, pelo menos na sua apresentação, tá? Isso é uma questão bem importante. Então, tentem se organizar já com antecedência para ver a questão de tecnologia e tal, porque sempre dá problema, né? É óbvio que a Marina gravou sem se apresentar porque não pôde, né? Por algum motivo. Mas aí, se antecipa isso, vocês conseguem ver possibilidades de gravar com outra, né, de outra maneira. Mas olha só, vamos conversar um pouquinho, Marina. Que bom que tu tá aqui, que aí a gente conversa um pouquinho.
e a gente complementa algumas coisas, tá? Outra sugestão que eu dou para o grupo também, mas é para quem vai apresentar mais para frente, que, se possível, tentem achar algum artigo que alimente o assunto, especialmente quando está muito resumido, tá? Então, essa era a ideia, só que daí essa era justamente o que a gente tinha falado para a Vitória fazer. Ah, E tá, entendi. aí, daí a gente, né, acabou não... Não, e vocês me explicaram, até me avisaram antes, tá? Fiquem bem tranquilos. Mas a sugestão que eu dou é essa para todos, tá? Então, tentem sempre botar algum artigo, algum elemento a mais, assim, e até situações... hoje de manhã, por exemplo, agora me vem à cabeça, hoje de manhã teve uma apresentação, até um dos apresentadores, o Alexandre, ele estava lendo um pouquinho, mas eu gostei muito que ele parou para dizer assim, vou dar um exemplo do que é adaptação. Aí ele deu uma situação que é um pouco estranha, assim como foi também o exemplo aqui dado, né? Assim, que uma adaptação que não é tanto para o treino. Ele disse, olha, por exemplo, apareceu o Covid, né? Apareceu o Covid nas nossas vidas e a gente teve que se reestruturar frente a essa situação, né? É um exemplo de uma situação genérica ali em que a gente se adapta aqui a um estilo de vida, é uma coisa um pouquinho diferente, assim, não é tão fisiológico, mas que é bom de exemplo, assim, né? Então, isso é legal de dar os exemplos de forma que a pessoa consiga entender, né? E até nessa situação, eu acabei trabalhando com exemplo, dizendo assim, olha, o que o treinamento faz numa situação essa de adaptação. Por exemplo, sobre o COVID nas nossas vidas, né? Apareceu o COVID, distanciamento social, e um monte de problemas que isso, né, trouxe para todo mundo. Nós tivemos que nos adaptar, nos ajustar para essa condição. Alguns melhor, outros piores, alguns sem tanta chance até, sem gordura para queimar, digamos assim, outros com um pouco mais, e, bom, cada um teve que se ajustar da maneira que podia. O treinamento, nesse exemplo, é o seguinte, é um exemplo que cai bem também nessa situação, que é o seguinte, bom, digamos que eu sei que vai acontecer o Covid, apareceu, né? Tá vendo que na Europa está fechando tudo, é só questão de tempo. O que nós podemos fazer? Tem que comprar vacina, tem que ver. A gente se organiza antes. O treinamento vai procurar se antecipar para essas condições. Por exemplo, eu tenho que ganhar força, né? Tenho que aumentar meus níveis de força. Faço lá a avaliação, tenho que melhorar a força. Eu sei que isso vai gerar estresse, né? Vai gerar processos inflamatórios, vai acontecer o que a gente sabe que acontece, desequilíbrios da homeostase, etc., para gerar adaptações. O que o treinamento vai fazer? Nós vamos estruturar o treinamento de modo em que a gente tem ali uma questão de otimização de cargas. Que a gente não precise arriscar o aluno a gerar lesões. É o que os princípios do treinamento tentam fazer, né? No exemplo do Covid, nós somos um bom exemplo do que acontece quando não se organiza nada, né? E países europeus, outros países estão mostrando que daria para fazer melhor, né? Outros também piores, tá? Mas é essa a questão. O treinamento vai buscar essa reorganização das coisas, tá? E aí vem um exemplo que é bem mais específico para o treinamento. De manhã eles mostraram aqui, eu acho que vocês não mostraram, mas assim, a gente tem 3 tipos de estímulo básicos, né? Que estão relacionados à adaptação, que é o seguinte, é o estímulo de adaptação mesmo, como o nome já chama, que seria uma carga ótima. A gente vai dar um volume e uma intensidade que a gente sabe que gera uma boa adaptação, né? Aí aparece lá a curva de supercompensação, que vocês já viram isso em aula, não vou mostrar aqui. Mas nesse tipo de curva, eu tenho ali curvas bonitas de livro, né? Eu dou um estímulo, diminui a curva, depois eu me recupero, depois eu tenho a supercompensação, depois eu dou outro estímulo, e aí eu vou de novo, desequilíbrio o sistema, aí eu dou mais uma nova sobrecarga, que geralmente tem que ser um pouquinho maior ao longo do tempo, porque senão não gera novas adaptações, e as curvas elas vão subindo assim. Esse é um tipo de estímulo. Eu tenho um outro exemplo que é e vocês falaram assim, que é assim, quando eu dou um estímulo muito fraco, né? Eu dou um estímulo que está abaixo da adaptação, tá? Nesse caso, não tem adaptação. Eu tenho pouca queda ali, tenho pouquíssima recuperação, isso não me dá essa supercompensação, tá? E tem um terceiro tipo, ou seja, tem ali o caso muito baixo, né? A carga baixa, e tem a carga muito alta, né? Que é a carga, não vou dar o nome ainda, mas é uma carga onde está acima dos níveis de adaptação ótima, né? Geralmente é um pouco perigoso, porque são cargas que podem envolver até riscos de lesões,
né, podem incorrer, inclusive, em condições de overheating, pensando em semanas de treino, né, que a gente já viu isso em aula. O que é overheating? É a condição aquela em que eu me sinto cansado, que eu me sinto meio preso, onde meu desempenho não está bom, ele cai um pouquinho, né, mas que não é errado a todo modo, né, a priori. Se bem ajustado, pode ser bem colocado. Bom, nesses 3 exemplos de estímulo, tem um material na apostila que eu dou, aí eu abro a pergunta, primeiro para ti, Marina, que é como é que eu dou o nome para esses estímulos? Um eu já disse, né? Mas os outros 2 tipos de estímulo. Eu tenho 3 tipos de estímulo, resumindo. Que nomes que eu dou lá que está na apostila, em alguns materiais didáticos de treinamento? E se, Marina, O nome... Boa pergunta. um deles eu já disse, né? Estímulo de adaptação. Geralmente a gente chama isso de sobrecarga, que vem uma combinação que eu faço na disciplina, que não é uma verdade absoluta, mas entre nós, pelo menos, a gente trabalha com o mesmo jeito. Quando eu chamo sobrecarga, eu já indico que o nome já diz, né? Uma carga acima daquela normal, onde eu tenho um desequilíbrio tal que me gera adaptação. Então, estímulo de adaptação é sinônimo de sobrecarga, ok? Esse é um tipo de estímulo. Uhum. Agora, como é o nome dos outros 2 tipos? Aquele muito alto ou muito baixo? Aí, Marina, se tu quiser, você tem o direito de chamar os universitários. Eu chamo os universitários. Bobagem, já se entregou assim. Não. E aí, gente, alguém quer tentar responder? Lembra disso? Eu acho que é... Posso Bolsista do tentar? CRU? Claro, bolsista do CRU Eu deveria. acho que é... Vamos lá. Acho que é exaustão quando é muito alta, ou não, aliás, Eu exaustão sei. e Eu sei, eu excitação, eu sei. acho que é, alguma coisa assim. Excitação, excitação. Boa, é isso aí. Muito bem. É o estímulo de exaustão e de excitação, né? Mas como é bolsista do CRU, vai perder ponto igual porque titubeou, né? É muito justo, né, Tati? É o mínimo que a gente tem que fazer. Mas, assim, fora brincadeira, o que acontece, gente? Em alguns materiais didáticos, o que acontece? Aparece a curva de supercompensação. Quando de exaustão, a curva aparece caindo. Tu dá muito estímulo e não deixa o cara se recuperar e a curva vai caindo. Ela é ondulada, mas vai caindo. E isso mostra que o cara está arriscado. Pode ter lesão, pode ter overuse, pode ter overtraining, que não é errado, mas que pode ser até não funcional, que se tu deixar assim, ao longo de meses, pode virar um overtraining. Isso é o excesso de overtraining, o nome já diz, né? Um supertreinamento. Né? Então, é por causa dessas cargas que são distribuídas ao longo do tempo de modo errado. Tu erra por muito tempo com esse desequilíbrio entre recuperação e carga, né? Estímulo, né? Ok? Agora, bom, e tem a curva também da excitação, né? Que é uma curvinha lá que ela fica sempre no mesmo lugar. Tu não tem adaptação, né? Mas também tu não tem queda. Fica ali no homeostase. Tu pode até ter um destreino se caso tu venha de uma adaptação muito boa. Mas, em geral, a curva ali nos livros aparece alinhado. Não traz nenhum benefício. O que eu queria dizer? Eu trouxe isso, lembrei dessas curvas, por quê? Para a gente repensar elas. Porque, assim, na realidade do treinamento, esses 3 tipos de estímulos são importantes. Tá? Geralmente, vocês aprendem como se fosse um certo e os outros 2 errados. Não é bem assim. O que acontece? Quando a gente fala de carga de excitação, né, ali até eu posso ser... a questão real é que tenho que ter. Ao longo de um macrociclo de treinamento, eu tenho que ter sessões de treinamento onde os estímulos também vão ser, em algumas situações, de excitação. Vão ter sessões que eu vou ter microciclos regenerativos, eu vou ter sessões regenerativas, eu vou ter período de transição, né? Período de transição que é um período de 2 semanas até um mês, em que as cargas são baixas, são estímulos de excitação. Tá? Eu tenho que ter até um certo destreinamento nessa condição, e não está errado, está certo. Ao longo do ano eu vou ter isso, depois de microciclos de choque, eu vou ter microciclos regenerativos com estímulos de excitação. A questão é que eu tenho que ajustar eles bem, eu não posso passar o ano todo em excitação, né? Estímulos de excitação, obviamente. Mas eles não são errados a priori. Né? Eles têm que ser bem organizados, e isso na periodização a gente vai ver como trabalhar isso. Quando eu falo de cargas, de estímulos de exaustão,
aí é um pouquinho mais arriscado, né? O que acontece? Mas eu posso dizer com certeza o seguinte, que quando eu trabalho com alunos que têm um nível intermediário para cima, atletas bem treinados, obrigatoriamente eu vou ter que usar em algum momento cargas de exaustão. Tá? Essas cargas de exaustão, elas são denominadas assim em períodos de overheating e microciclos de choque. São treinos que a gente fica muito extenuado, que muitas vezes estão acima daquelas tabelas normais de treinamento, né? E eles são muito úteis para esses tipos de atleta, para os atletas, alunos que já tiveram adaptações e precisam ter novas adaptações. Eu tenho que ter novas janelas de treinamento. E a gente sabe que quanto mais treinado, é menor a janela de treinamento, né? Então, é mais difícil eu ter novas melhoras, mas se eu decido ter elas, por alguma razão, que muitas vezes é ética, muitas vezes está ligada ao esporte, eu tenho que melhorar tal desempenho, eu vou ter que usar cargas mais cumulativas, onde a recuperação de sessão para sessão não é garantido. E geralmente não acontece mesmo, eu me canso mais ao longo da semana, né? E aí vira o overheating funcional, que depois eu vou ter um bom descanso e aí eu vou esperar uma adaptação cumulativa. Isso é para casos mais avançados de treino, são regulações de treino mais avançadas. E aí que vem a questão, para um aluno iniciante, é certo que não vai ser necessário. Aí eu posso dizer também com alguma certeza, se eu estou dando cargas de exaustão para um aluno novo, eu estou errando, porque quase sempre esse aluno não precisaria ter essas cargas de exaustão para ele ter boas adaptações no início. Né? Se tu trabalha com força, tu trabalha nas zonas de adaptação ali, elas são já suficientes para tu ver as melhoras. No início é mais fácil tu ver essas melhoras. Então, tu não precisaria arriscar tanto com essas cargas cumulativas, com esses estímulos de exaustão, resumindo. Tá? Mas não quer dizer que está errado a priori também. Ah, exaustão errado. Não, não é assim. Tanto é que qualquer atleta mais intermediário para cima, ele obrigatoriamente passa em algum momento do ano em uma condição de exaustão, assim, com esse overheating que a gente chama, que a gente já descreveu em aulas passadas. Tá? Então, isso amplia um pouco essa visão dessas cargas. E, de novo, o grande desafio é fechar o quebra-cabeça do tempo, que é a periodização. É quando adicionar isso, e aí vem o segundo elemento aí que o grupo apresentou bem também, foi resumido, porque também é um princípio que não tem tanta coisa, que é o princípio da continuidade, que é um pouco o outro lado da moeda da reversibilidade. Né? Eles tratam da mesma coisa. Né? Eu tenho que ter continuidade para o meu treino, senão eu tenho o risco de reverter, né, os ganhos. Lembrando que aquela reversão, que as adaptações negativas, elas são, em geral, mais rápidas que as positivas. Tá? Então, isso tem. Hoje de manhã mostraram lá um artigo que eram em mulheres, se não me engano, eram mulheres que treinaram flexibilidade e força e em questão de 12 semanas, mais ou menos, depois de 8 semanas de destreino, depois que tiveram o treino de 12 semanas, elas passaram por um destreino de 8 semanas. E vários marcadores até pioraram em relação ao baseline, em relação à fase inicial, né? E isso é perigoso. Quem trabalha com treino no campo da saúde sabe que muitas vezes tem mudanças de hábitos de vida do aluno que, às vezes, eles mantêm quando eles diminuem a intensidade do gasto calórico, às vezes mantêm a ingesta, né? Não fecha a boca. Isso acontece com o ex-atleta, né, etc. E não era só nessa questão de massa, tinha a parte de antropométrica, que piorou mesmo, gordura, etc., mas também tinha até flexibilidade. Flexibilidade piorou, tinha melhorado, né, nessas semanas, eles tinham dado cargas de treino de flexibilidade, e com o destreino chegou a piorar, que é mais estranho ainda, é uma coisa mais nebulosa assim, sobre a flexibilidade, mas que pode acontecer. É muito dependente do tipo de estímulo que é dado e tal. Bom, mas essa é a questão da continuidade. O que eu queria adicionar, gente, são elementos do mundo real do treino, assim, que às vezes a fisiologia não capta, mas que a gente tem que entender. Assim, ó, elementos fundamentais quando eu falo de princípio da continuidade. Motivação, elementos motivacionais internos. Né? Eu tenho um colega meu, uma referência internacional na área da psicologia do esporte, o professor Alexandre Andrade, da UDESC. Ele vai dizer que o que rege esse comportamento, o humor, né, o estado de humor relacionado a essa adesão ao treino é, numa ordem assim mecanística, em primeiro lugar,
a motivação interna, né? Ele, inclusive, chama lá da teoria da automotivação, né? Dessa motivação interna. Os elementos mais de valores fundamentais do que a pessoa acredita, até de vida, que podem estar relacionados a essa prática, essas vão ser as determinantes para a manutenção disso, né? E depois tu vai ter os elementos de motivação externa, que vão ser secundários, né? Que tu pode alimentar eles, motivação externa, né? É conversa, é estímulo externo, é exemplo, etc., mas que vai estar sempre atuando sobre o que mais interessa, que é a motivação interna. Esse elemento, para práticas de treinamento de longa duração, é muito importante que eu tenha esses elementos. Tá? Claro, não é em todas as situações. Hoje mesmo nós vamos falar de um exemplo onde os nossos alunos que treinaram, esse exemplo da corrida do Pilates, eram militares, que aí a motivação interna não interessa tanto. Ali tem um regramento tão forte, mas não é o mais normal, né? Não é o mais normal. Isso pode acontecer até com cara... Bom, mas aí entra a motivação interna, juízes, etc., que tem a vida muito regulada, mas aí é uma questão que volta a ser a motivação interna. É um controle interno muito forte que garante essa adesão ao treino. Mas a gente tem que pensar sobre isso também e usar as nossas ferramentas. Além desses elementos psicológicos, fazer o básico também, que está ligado muito à continuidade, à lesão mesmo. É o caso da corrida, onde tem uma grande prevalência de lesão. A gente sabe que a maior, ainda hoje, é engraçado, que a mensagem continua igual já há 40 anos. Há 40 anos que se sabe que a prevalência de lesão em corrida é altíssima. É terrível, assim, comparado a muitas outras práticas, né? Ainda hoje, os caras estudam muito calçado, técnicas de recuperação, treinos combinados, efeito de interferência, toda essa história. Mas continuam vendo que a questão fundamental ainda é periodização, é organizar bem. Aí a gente ainda vê muito corredor simplesmente fazendo o coeficiente que eu chamo lá Forrest Gump. Os caras saíram um dia para correr e não param mais. Se junta um monte de louco e sai para correr que nem louco. E é que nem um marombeiro que a gente brinca. Eles só sabem correr mais, eles só sabem fazer mais. E só param quando tem dor ou lesão, que eu digo que são os elementos ali do mau treinador, né? Que o cara vai parar, diminuir a carga porque dói, não poderia ser, né? Isso quando para pela dor, porque senão tem gente que vai mais longe e lesiona mesmo. Então, é complicado. Mas depois até vou falar um pouquinho mais disso no exemplo da corrida. Para o exemplo da aula era isso. Vocês têm alguma questão, gente? Os alunos também aí, sobre a apresentação? Tá, pior que eu fiquei com uma dúvida. Não, assim, não pro grupo, mas para ti mesmo, porque eu percebi na fala da Mari, quando ela falou de adaptações rápidas e lentas, tá? Que ela comentou das adaptações rápidas serem musculares e as lentas serem ósseas. Aí eu queria... As adaptações musculares, elas são realmente consideradas rápidas? Ou, sei lá, enfim... Porque eu já vi falar de adaptações neuromusculares como sendo rápidas, assim... E musculares já serem um pouquinho mais adiante, digamos assim, sabe? Tem uma discussão sobre isso, assim, não é tão simples, mas sabe que eu acabo usando esse jeito mais tradicional, tá? Que vai dizer que os músculos um tecido muscular tem uma adaptação relativamente rápida, tá? Mas a gente tem que cuidar porque isso é muito, muito específico. Por exemplo, se a gente pega a pessoa acamada, esse que é o problema. Às vezes tem gente que estuda muito isso, mas em condições muito extremas também, né? Os caras que estudam, tem um nome para isso, mas quando o cara fica com o membro parado ou todo o corpo parado. Nesses caras, cara que foi para a cirurgia, que ficou mais de 15 dias, 20 dias acamado, tá? Esses caras, quando apenas voltam à posição ortostática, eles aumentam a massa muscular em questão de dias. E é uma adaptação significativa. Não é pouca coisa. Tem hipertrofia mesmo, tudo. Tem um processo ali muito rápido, questão de dias, que é até mais rápido que de outros, outros tecidos. Tá? Então, esse caso é o exemplo do rápido, né? Por isso que eu continuo achando que tem sentido, mas tem que ter um cuidado. Vai depender do tipo de estímulo que eu vou ter, tá? Mas, em geral, existe esse padrão. E vou te dar mais até para ir nesse sentido, Felipe, para dizer que é por aí mesmo.
eu diria até assim, ó, que tem relação com metabolismo e aporte sanguíneo. E tem sentido, assim, se a gente for ver, por exemplo, osso, embora tenham ossos que produzam até partes do sangue e tal, que a gente sabe, o osso tem uma adaptação lenta quando a gente vai falar de treinos gerais. Aqueles treinos clássicos da hidroginástica, quando tinha aquela bobagem de dizer que hidroginástica podia diminuir densidade mineral óssea, não tem jeito. Aqueles estudos, em geral, quando não é caso crítico, para ter adaptação precisa de 6 meses e, em geral, 1 ano. Né? Tem uma diferença ali significativa que é lenta mesmo em relação ao outro. Né? Depende, de novo, do osso, etc. Mas a regra geral é essa. No meio do caminho tem tendão mesmo. Os tendões têm uma adaptação que é um pouco mais lenta também. A maioria deles, porque depende do design do tendão e a região que ele está colocado. Tá? Mas, em geral, tem isso. E o tecido até mais lento nesse sentido é o tecido cartilaginoso. Né? Aí, nesse grupo de tecidos, a gente não tem muita dúvida, tem variação, mas em geral é assim mesmo. O que muda um pouco é quando a gente fala do tecido neural, que aí é a confusão. Para treinos de força, o tecido neural, as estruturas neurais têm adaptações muito rápidas, né? E mesmo que antigamente se estudasse que eram lentas, às vezes nem mudavam, hoje se sabe que sim, tem muita plasticidade, né? Então, tem essa discussão. Mas nos tecidos do aparato locomotor, dá para usar, sim, essa simplificação. E tem muito sentido com o aporte sanguíneo. O tecido cartilaginoso, por exemplo, recebe seus nutrientes através do líquido sinovial, não é diretamente, né? Na maioria das estruturas, é assim. Então, não tem jeito. Tanto é que tem estruturas cartilaginosas que, depois de danificada, nem se arrumam mesmo. Né? São os lutadores lá que têm orelha e tal, coisa... Não adianta, eles não se ajustam. Então, essa regra mais ou menos vale. O tecido pulmonar também, ele é encharcado de sangue, ele tem muito aporte sanguíneo e a adaptação dele é muito rápida. Quando tu tem trauma nele, é questão de horas que ele muda completamente a sua configuração, né? Tanto é que tem risco até de morte em casos de batida, né? Então, tem um certo sentido, sim, tá, Felipe? No geral, sim. Aí eu só tenho que cuidar que muitas vezes o discurso vem de estudos muito específicos, sabe? É caras que fazem a linha de estudo de adaptação tecidual, mas vai ver, assim, quando eles falam de destreino, eles falam, na verdade, de condições em que o cara fica acamado, ou até estudo espacial, o pessoal usa muito, que é aquela situação que não tem nada a ver com hidroginástica, né? É bom falar disso até porque para nós é óbvio, mas talvez para outros não seja. Então é bom falar isso, que é essa questão. É muito diferente. Tu passa, quando tu está no espaço, na hipogravidade, tu passa 24 horas sem contato com o pé, sem o estresse mecânico ali. Quando tu está na Terra aqui, aí 1 hora, 3 horas por semana não vão mudar toda essa carga mecânica, né? E toda a gênese ali, óssea, etc. Né? Mas é por aí. Sem voar muito. Perfeito, obrigado, tá. Professor, eu tenho Diga. uma pergunta. Sobre exaustão, né, que tu estava falando. Estou te ouvindo, tá? Só vou abrir aqui a minha janela. O cara que quebrou o recorde da maratona, né, que fez abaixo de 2 horas, eu poderia treinar com esse cara em exaustão mesmo? Tipo, mais tempo do que outros maratonistas para ele conseguir fazer isso abaixo de 2 horas ou Sim, não é possível? até engraçado, na última aula a gente deu, ele falou claramente, eu li isso para vocês, no último tópico especial, que ele dizia que não tinha mudado muito o treino dele, tá? Não tinha, isso não significa que ele treinasse pouco, não era isso. Mas não era tão claro essa adaptação. O que ele estava mais investindo de diferente era no aspecto psicológico, que envolvia a imaginação e fantasia, né? São elementos que os treinadores, esses que trabalham nesse nível, com pouquíssima gente, né, que está nesse nível, precisam realmente levar a sério isso, né? É quase uma capacidade psíquica, é que nem força, velocidade, é imaginação e fantasia. Eles têm que botar na conta que tem que trabalhar isso de alguma forma. Eles têm estratégias mesmo para desenvolver isso, né? Mas então, eles não é tão claro esse uso a mais só, mas certamente ele usa. Tá? O Eliud Kipchoge, para fazer as 2 horas da maratona, ele fez, sim, cargas com overheating terrível, mas que provavelmente ele já fazia, porque aí a gente está falando de um cara de altíssimo nível, inclusive mais para final de carreira. Né? Então, esse cara já passou por
por cargas violentas de treino, por esses processos. E certamente ele fez. No último ano ele fez cargas. Agora, não quer dizer que tenham sido muito diferente de outros anos, né? Aí que está... Mas sim, ele fez, tá? Cargas de exaustão. Certamente fez. Embora eu tenha dito que ele não fez nada de muito diferente dos últimos anos, né? Ele mesmo disse, né? É verdade, mas só que o que ele faz já é bastante coisa. Outra coisa, por exemplo, assim, ó, só desmistificando, tá? Não é a tua pergunta, mas assim, ó, tem gente que tem os defensores das modas. Eu vou falar depois do Pilates, né? Mas assim, tem os defensores dos HIIT, né? Que acham que HIIT é bom até para uma olhada. É as modas, assim, aparece, os caras começam a dizer é melhor do que qualquer coisa. Quando tu vai falar em treinamento, fica até engraçado, assim, quando alguém quer tentar dizer que o HIIT é melhor do que treino contínuo. Isso na cabeça de um treinador campeão, com muita experiência, com muita fisiologia junto, que é o caso dos treinadores do Kipchoge, né, que estavam acompanhados, é uma piada. Assim, discutir se o HIIT é melhor do que o contínuo é uma discussão que para eles não leva a nada, assim, não leva a nada, porque obviamente eles precisam muito de treinos contínuos e precisam também de treinos intervalados de alta intensidade. A dúvida deles é o quanto em percentual, é a regulação disso. Agora, é melhor do que o outro? O HIIT é melhor do que esse, no sentido que se usa muito no campo da saúde, em estudos com obeso, é melhor do que esse, então é melhor trabalhar com o HIIT. Na real, se eu pensar no obeso mesmo, o certo é que eu deveria trabalhar com contínuos também. Eu tenho adaptações específicas que eu só vou ter no contínuo, eu tenho que fazer isso ao longo do tempo, né? Então, o papo vai um pouco por aí. É outro exemplo assim dessas questões, que nesses caras de alto nível não se tem dúvida. Eu tenho que fazer, sim, HIITs pesados, que é a tua pergunta, né? Com exaustão, tenho. Mas, obviamente, é tão importante quanto o volume. Inclusive, para o Seiler, ele vai dizer que volume é o fundamental, mas aí, de novo, entra nessa discussão do que é melhor ou não é. A questão que me parece é que eles são ambos importantes. Mais alguma dúvida, pessoal? Continuidade. Adaptação. Adaptação, eu falei um pouquinho de manhã, então aqui vou repetir também, é um princípio um pouco sacana, porque, na real, o princípio da adaptação é o mais importante de todos. Tá? Então, tem até o livro do Weineck, do Treinamento Ideal. O Weineck vai dizer no livro dele, e outros autores usam também, de que, na verdade, todos os princípios são sempre de adaptação, só que são casos particulares da adaptação. Então, quando eu falo de especificidade, eu tenho a adaptação específica, né? Porque é um elemento central. Então, às vezes é complicado também fazer essa apresentação, porque é tudo e é nada, assim, então tu fica sem um chão, né? Aí tu tem que dar alguns exemplos, como foi dado aqui, a questão de tempo de adaptação, que tem algumas regras, né? Adaptações morfológicas e funcionais, tá? Tem uma teoria que eu trabalho no meu grupo de pesquisa, que vem da biologia, que trata do simorfismo, né? Que vai indicar que a forma que nós temos de pulmão, de estruturas musculares, etc., elas vão estar intimamente relacionadas com a sua função, né? Aí essas coisas têm um ajuste. Mas a gente sabe que tem tempos diferentes. Quando a gente fala de treinamento de força, a gente sabe que tem adaptações que são mais funcionais, a gente chama de neuromusculares, né? Mas que tem adaptação até de forma, mas é só nos tecidos neurais, né? Mais assim. E vou ter depois adaptações morfológicas, né? Num tempo posterior, assim, se a gente puder botar em predominâncias. Então, é importante entender isso também, para saber que as adaptações são diferentes. Quer ver um caso disso, assim? Por exemplo, as lesões de tendão calcâneo em saltadores, por exemplo, né? Tem muito atleta que vem de treinos de força com adaptações musculares e até morfológicas, que não é o principal, mas principalmente adaptações de força muscular, que muitas vezes, ao nível de tendão, essa adaptação é um pouco mais lenta. E aí, quando eles vão desenvolver atividades de alta intensidade, com ciclos alongamento e encurtamento, muitas vezes aumenta a ocorrência de lesões de tendão, tá? Porque vão fazer um salto lá muito potente, tu tem um músculo muito forte e o tendão não necessariamente tão forte. Hoje está se entendendo muito melhor isso, que dá para fazer adaptações também mais profiláticas nisso, né? Os estudos do professor Jean Jeremia, né, nosso colega, professor da URGS,
Tem bastante coisas interessantes sobre isso, sobre treinos que vão gerar essas adaptações com aspectos de funcionalidade super interessantes, que antes não se sabia tanto e agora está se descobrindo mais, né? Tudo isso é adaptação. Muito bem, pessoal, falei demais, falei bastante. Vou encerrar por aqui. Parabéns para a Marina e para o Luiz, tá? E eu paro a gravação